Então, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso programa Basta Querer, um programa da autoria do apóstolo Jorge Tadeu, e à semelhança do que tem acontecido nos outros programas, nós teremos connosco muito em breve o nosso apóstolo, que vai nos dar uma mensagem e também vai orar pelos pedidos de oração. Todos aqueles que tiverem pedidos de oração ou conhecerem alguém que está em aflição, eu convido a telefonar a essas pessoas e convidá-las também a assistir a este programa e a fazerem eles próprios o seu pedido de oração através da nossa linha de SOS, WhatsApp, que está a passar no ecrã. Hoje vou ter novamente aqui comigo a minha esposa, a Isabel. O que é que a Isabel tem a dizer às pessoas que estão lá em casa? Ora, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este seu programa Basta Querer. E hoje Deus tem um milagre para si. Basta crer e, como disse o meu marido, temos a linha do SOS que dá para fazer o seu pedido de oração, ou WhatsApp, mas também dá para dar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E esta noite vai ser uma noite muito especial, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos ver Deus operar na sua vida. Mas eu, em primeiro lugar, se me derem licença, eu quero mandar um grande beijinho para a pastora Rosário, da nossa igreja de Oliveira, do Hospital, sempre em frente com Jesus, e muitos parabéns. Parabéns para a pastora Rosário. Rosário. Muitos parabéns de todos nós, para toda a equipa técnica, para a pastora Rosário. Nós vamos também ter hoje testemunhos. Pedimos, todos aqueles que tiverem testemunhos, para fazerem-nos chegar até nós esses testemunhos através deste número de telefone, e aqueles que puderem compartilhar connosco uma fotografia vossa de algum lugar onde vocês estão, também poderão o fazer. É uma maneira de nós conhecermos todas as pessoas que estão-nos a assistir e que estão desse lado, que por vezes nós não temos a oportunidade de conhecer pessoalmente. Nestes últimos dias não temos conseguido passar todas as fotografias que nos têm mandado. Eu vou tentar repor algumas atrasadas, provavelmente, para também lá em casa conhecerem crentes ou outros crentes de outros lugares, de outras igrejas, de outros países, porque é sempre interessante ver essas pessoas e esses lugares. Já de seguida vamos passar uma música que o time vai tocar para nós e para depois podermos comentar os nossos testemunhos. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que Estou sentado. estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que Posso todas as coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho. Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. E eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso todas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
É isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e tu também podes todas as coisas naquele que te fortalece. Muita gente lá em casa, se calhar Isabel está a pensar, mas isso é um bocadinho de arrogância, isso é um bocadinho de mania. Onde é que eles foram buscar essa conversa que podem todas as coisas? Pois é que eu e tu, com Deus, somos sempre a maioria. Nós em Cristo podemos todas as coisas, porque se Deus é por nós, nada nem ninguém será contra nós. E por isso é que nós podemos todas as coisas, porque eu e Deus somos sempre a maioria. Então isso é possível para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir? É só para alguns eleitos? É preciso fazer alguma coisa de especial? A primeira coisa de especial que nós temos que fazer, e se nos assiste pela primeira vez, quer dizer que não saia do seu lugar, porque Deus hoje tem ou vai dar essa hipótese de poder todas as coisas naquilo que o fortalece, primeiro aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Sabendo que nós sem Cristo não éramos nada, mas quando nós aceitamos, fazemos a oração de aceitar e abrimos o coração, porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se tu abris, Ele entra hoje na tua vida e vais ver que também tu irás poder todas as coisas, porque se Deus é por ti, nada nem ninguém pode ser contra ti. É isso, e todos que estão-nos a ver e a ouvir vão ter a oportunidade de fazer essa decisão mais tarde, quando o nosso apóstolo estiver no ar. Ele certamente irá convidar todos aqueles que o desejarem a fazer parte desta grande família de Deus e a andar com Jesus Cristo. Há uma série de pessoas que acreditaram que podem todas as coisas em Cristo Jesus, não na força delas, mas na força de Deus, e têm-nos enviado os testemunhos. Hoje temos vários testemunhos para compartilhar convosco. Um deles é da Dulce, não é verdade? Da Dulce de Pinhal Novo. Sim, é a Dulce de Pinhal Novo. E diz assim, o meu marido tinha dinheiro retido em França e durante o último ano semeámos sementes extras em tempo de fome e a situação não mudava. Contatámos um advogado e a situação continuou a não ficar resolvida. Foi em plena pandemia, de um momento para o outro, que o dinheiro foi liberto para a conta do meu marido e tudo ficou resolvido. E a Dulce ainda nos conta que também colocou uma garagem à venda, imaginem, em 2014. E contatou diversas agências imobiliárias e nunca ninguém se interessou. Em plena pandemia, no mês de julho, apareceu um senhor muito interessado e fez tudo para comprar a garagem e ela vendeu-a. Deus faz transferências de riquezas em tempo de crise. Aqueles que são fiéis. Deus é um Deus de já. De repente, aconteceu. E em plena pandemia, quando tudo parecia que não estava a correr, ou que não poderia correr bem, porque estava tudo fechado, esta Dulce, a nossa irmã Dulce, ela de facto ficou com toda a sua situação resolvida e também ela fez algo muito, muito importante. Ela semeou sementes extras num terreno fértil que é a igreja. Sim, ela não citou as circunstâncias, não é? Do que estava a acontecer e reagiu de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. A pessoa não aceitar as circunstâncias daquilo que está-lhe a acontecer e dizer, pronto, é assim e não há saída, já sabemos que a justiça não funciona, que era o que provavelmente no primeiro caso tinha-lhe acontecido, não é? Ela meteu advogado, as coisas não davam para a frente, estava tudo parado e ela optou de pôr em ação a palavra de Deus, não é? E agiu de acordo com isso e o interessante, para mim um dos pontos mais interessantes desta história é que na pior altura, na altura que seria menos expectável, que tudo estava fechado, que havia desculpa para não se resolver nada porque as repartições, os bancos, tudo estava fechado, foi mesmo nessa altura para Deus mostrar que é um Deus de impossíveis e que de facto é Ele que está, desculpem a expressão, na cena, é Ele que está a fazer as coisas e não é uma obra do acaso. Na pior altura de todas, Deus desbloqueou aquilo que estava amarrado a uma série de tempo, porque ela decidiu agir na palavra de Deus. E tenho outro testemunho também de finanças, e este vem da Igreja de Braga, e eu vou passar a contar o testemunho do Clayton. Boa noite, gostaria de compartilhar um testemunho do Clayton, do grupo familiar da Igreja de Braga, mesmo ali em Ferreiros. Estava a enviar valores na conta do Brasil para a conta de Portugal e foram ao banco a fazer o depósito e foi feito um autoatendimento e a quantia que ele trazia era 5.000 reais. Mas o limite era só 3.000.
Então, ele colocou no envelope os 3.000 reais e deu para a esposa guardar e depositar no outro dia. Umas horas após o depósito, ele recebeu um telefonema do banco a perguntar se tinha feito um depósito e ele confirmou que sim, que tinha feito o depósito. Perguntaram qual era o valor que ele tinha depositado e ele disse 3.000 reais. E o senhor do banco disse, não, o seu envelope tinha 5.000 reais e não 3.000. Já fomos ao computador, já vimos, e o depósito, mas por favor, foi a última vez para isto não se repetir, porque o máximo são 3.000. Na mesma hora, ele não acreditou naquilo que estava a acontecer, pois ele sabia o que é que tinha no envelope, ligou para a esposa, achando que talvez se tivesse enganado. A esposa confirmou que ele tinha entregue os 3.000 reais e que ela tinha em casa o resto. Como ela não estava em casa, pediu para irem ver e, assim, lá estava o resto do dinheiro. Foi um milagre, Deus os abençoou com 2.000 reais. Este é um dos muitos milagres que Deus tem feito, porque Deus é fiel. Muita Então, gente pensa que Deus não quer saber de finanças para nada, que isso até é um evangelho falso, que não vem na Bíblia e por aí fora. E fica amarrado. Muita gente pensa assim, mesmo crentes, claro, muitas pessoas do mundo, têm dificuldade em acreditar que Deus é um Deus de milagres na área financeira. Pensa que Deus não tem nada a ver com isso, com o dinheiro, e isso não é possível, então o homem deposita 3.000, aparece 5.000, mas na verdade Deus é um Deus do sobrenatural e interessa-se com todas as áreas da nossa vida, com tudo o que tem a ver com a nossa vida, Deus interessa-se com isso. E não só se interessa, como tem instruções preciosas na sua palavra, que quando nós pomos essas instruções em prática, coisas importantes acontecem. Sabe, eu às vezes ouço aqui os testemunhos, não é? A minha mulher gosta muito de testemunhos, e eu também, não é? Mas ela tem um carinho especial por todos os testemunhos, fica especialmente animada. Mas, e muita gente vem ter a Deus para ter um milagre, não é? E a única intenção é buscar a satisfação de uma necessidade, seja ela financeira ou outra qualquer. E tendo essa necessidade satisfeita, ele depois não quer saber mais de Deus, ou volta à igreja, ou volta a interessar-se pelas coisas de Deus, quando aparece outra necessidade. Eu chamo isso andar, é um ioiô, não é? A vida dessa pessoa anda sempre com altos e baixos. Quando nós aprendemos a viver por este sistema, andamos com Deus, tu vais ver que Deus tem um pacote de bênçãos em todas as áreas da tua vida. E tem segredos para todas as áreas da nossa vida, desde o casamento às finanças, porque Deus se interessa da tua área financeira, à saúde e a tudo o resto. Este moço provavelmente começou a andar, é um novo convertido, tanto quanto eu sei, eu conheço ele da Igreja de Braga, é um novo convertido que começou a dar os primeiros passos com Jesus Cristo, ou era crente lá no Brasil, depois agora está a frequentar a nossa igreja e está a aprender a viver com Deus, a andar com Deus. E quando a pessoa é fiel na igreja, é fiel em Jesus Cristo, não anda só atrás de Deus para ter uma bênção ou outra, mas anda com Deus, Deus começa a endireitar as veredas dele, os caminhos dele, e faz coisas sobrenaturais. Porque, sabe, muitas vezes a pessoa pensa soluções em muitos caminhos, na bruxaria, na idolatria e por aí fora, e pensa que a igreja é uma coisa onde não acontece nada, e é exatamente o contrário. A igreja é onde está o poder de Deus para fazer acontecer coisas sobrenaturais, que foi o que aconteceu com este jovem. Ele nem tinha pedido nada, nem era uma coisa que ele estava a pôr fé, mas só porque ele anda com Deus, está a fazer o melhor que ele sabe, é fiel na igreja, anda nos caminhos de Deus, Deus vai e abençoa, uma bênção inesperada e totalmente sobrenatural. Isto para dizer o quê? Que é importante tu andares com Deus, ires à igreja, sempre que possas. Claro que se estiveres num país onde não há igreja, nós temos televisão, temos internet, e pronto, a pessoa tem de andar com Deus, andar na casa de Deus dessa maneira, porque não tem como. Mas se tu tens uma igreja ao pé de ti, um grupo familiar, tu deves procurar ir à casa de Deus, honrar a Deus. E aí é que há a proteção. Nós vimos ainda ontem aquela senhora que tinha aquela situação de Covid, eu não vou repetir o testemunho, mas porque ela estava em pacto com Deus, andava com Deus, Deus a protegeu, os exames eram todos negativos do filho e dela também. Dela não, do filho, desculpa.
E, portanto, é isso que eu te convido, é andar com Deus. Não visitar Deus, não andar só atrás de Deus quando tu precisas de algo, quando precisas de receber alguma coisa, quando estás numa aflição, no meio de um problema, mas fazeres isso de um modo de vida, de seres fiel na igreja, no grupo familiar, porque aí Deus vai-te proteger a tua casa e vai-te suprir sempre as tuas necessidades e vai-te dar estes presentes, como foi o caso deste jovem. Então eu vou pedir que já de seguida se passe um spot sobre os grupos familiares, o quão importante é os grupos familiares. Podemos então passar no spot. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E já agora vou aproveitar aqui para perguntar à Isabel qual é a importância do grupo familiar, ou qual foi a importância que o grupo familiar teve na tua vida? O grupo familiar é muitíssimo importante porque é lá que nós nos enraizamos na palavra de Deus. É lá que nós aprendemos a doutrina rudimentar de Cristo. E este testemunho que nós estivemos a ouvir, este testemunho foi dado no grupo familiar. E as pessoas que estavam lá, mesmo pessoas novas convertidas, que têm uma semana de crente, elas ficaram empolgadas e pensaram, se Deus fez na vida dele, também vai fazer na minha. Então o grupo familiar, primeiro, é para me enraizar na palavra de Deus, na doutrina rudimentar de Cristo. Depois é lá também que eu faço amizades sadias. É lá também que eu aprendo, tiro as dúvidas, porque na igreja não podemos interromper. É lá também que o meu líder, que me acompanha, é ele que me orienta, é ele que me conduz, mas, sobretudo, aprender a doutrina rudimentar de Cristo. Porque quando vier, e eu não disse se vier, é quando vier o dia mau, eu posso abanar. Mas se eu estiver firme num grupo familiar, eu não vou cair. É verdade. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. No grupo familiar tu vais aprender a andar com Deus e a reagir às situações da vida, aos ataques do diabo, a coisas inesperadas que acontecem. Porque quando nós aprendemos e sabemos reagir às situações, a vitória é garantida porque Deus está sempre do nosso lado. Ele é o nosso melhor amigo. Nós temos aqui um testemunho que é da Maria Luísa. Da Maria Luísa. Sim. Eu vou pedir aqui à minha esposa para compartilhar, porque é um testemunho, está a ver, é um novo convertido. Porque como ele ficou firme na igreja e no grupo familiar, ele aprendeu a reagir a certas situações que lhe aparecem. Em vez de ficar a chorar, desesperado, sem saber o que é que eu vou fazer agora, tudo me acontece, isto é só problemas, ele soube reagir da maneira certa, de acordo com aquilo que ele aprendeu na igreja e no grupo familiar, e deu a volta à situação, provocou algo diferente. É verdade, e quando se diz que é novo convertido, este casal converteram-se no Basta Querer, neste programa exatamente, na altura da pandemia, e agora, a partir daí, nunca mais deixaram de ir ao grupo familiar e à igreja. Então, a Maria Luísa diz assim: olá, chamo-me Maria Luísa e sou da igreja de Braga. O meu testemunho é sobre finanças. O meu marido é arquiteto e faz o acompanhamento das obras. Na passada semana, arrendou uma carrinha de caixa alta para transportar os materiais para a obra. Ele próprio a conduz. E no final do dia, entregou a carrinha como habitual. Passado 30 minutos, liga ao senhor da rentacar a dizer que a carrinha tinha um risco azul no para-choques lateral, traseiro, e a chapa também tinha sido amolgada. Fui com ele ao escritório dessa empresa de aluguer e verificámos que de facto estava não só riscado de azul, como também amolgado um pouco. O meu marido falou cordialmente com o dono no sentido de ver a melhor forma de se resolver. E quando discutiu a situação, desviei-me, diz ela, e comecei a pôr em ação a lei de Deus
e procedi à intercessão. Ela Então, aprendeu, o que afastou-se. aconteceu foi, ela viu aquela situação, começou a ver, temos aqui um problema, isto é o diabo a querer nos chatear, para pôr-nos contas extras, para pôr-nos pagamentos, para nos roubar dinheiro. E, portanto, como ela aprendeu o que é intercessão, como amarrar o diabo, como tomar autoridade sobre as circunstâncias, ela pôs isso em ação. Ela foi para o canto, para o vendedor não ver, não é? Para o senhor não ver, e diz o testemunho, o senhor ligou para o outro senhor para marcar uma hora para aplicar um produto. E a senhora, que faz limpeza, veio e trouxe esse produto e limpou a tinta e testou e resultou. Logo o dono disse para nós não nos preocuparmos quanto aos pequenos toques na chapa, pois para esses seriam à volta de 1000 euros para reparar. E ele disse que não valia a pena, podiam-se ir embora. Pois se fosse para a oficina, não se chegaria 1000 euros para reparar por ser um Mercedes. Para a glória e honra de Deus, ficámos livres de contas extras. Beijinhos e um forte abraço. Ou seja, o diabo tinha ali uma armadilha para estragar o dia de alguém e roubar-lhe 1000 ou 1000 e tal euros, está a ver? Para tirar o lucro daquele negócio que ele, provavelmente aquele irmão estava a fazer. E, portanto, teria de facto conseguido roubar aqueles 1000 e tal euros àquele irmão se a esposa não soubesse utilizar certas leis de Deus ou reagir da maneira certa àquela situação. Como ela reagiu, ela derrubou aquele plano do diabo e transformou o mal em bem. E onde é que nós aprendemos a fazer isso? Não aprendemos a fazer isso a vir à igreja só para pedir. Aprendemos a fazer isso quando vimos à igreja para ouvir e construir a nossa casa, a nossa vida na rocha. Para aprender, para pôr em funcionamento as leis de Deus. Foi exatamente aquilo que ela fez. Ela pôs em prática, viu logo, a minha luta não é contra a carne nem o sangue, Efésios 6:10, a minha luta é contra principados, poderes e potestades que atuam nos lugares espirituais e estão aqui para me roubar. E pôs em ação, reagiu com oração, com intercessão, utilizando a autoridade sobre aquela situação e transformou o mal em bem. E Deus não quer que isso aconteça só com esta nossa irmã, com a Maria Luísa, quer que aconteça isso com todo o crente. Quer que todo o crente seja um mais que vencedor em todas as situações. E é isso que eu vos convido a fazer, a viver, a vir à igreja para aprender a ser um mais que vencedor sobre todas as situações. Eu sei que isto pode parecer esquisito quando nós estamos no mundo, não é? Vivemos uma vida normal, cheia de problemas e chatices e parece que não vemos a luz ao fundo do túnel. Mas Jesus é a luz. E quando tu dás a tua vida a Jesus, Ele afasta as trevas e abre os teus horizontes, a tua visão, a tua vida para um lugar muito melhor e maior. E, portanto, nós vamos terminar aqui a nossa participação. O apóstolo vai entrar logo a seguir esta música que vamos ouvir. Um bem-aja, uma boa noite e até amanhã. Agora que eu sou filho de Deus, nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus.
o Senhor vive. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Então, muito boa noite. Como é que tu vais? Eu vou muito bem, Maravilha. mesmo muito bem. Então, para todos os irmãos, todas as pessoas que estão em direto connosco, um grande olá, que Deus vos abençoe muito. Hoje nós vamos fazer uma coisa parecida como ontem, que vou ensinar a importância de querermos ajudar Deus no projeto de Deus de salvar pessoas. Depois vamos falar sobre finanças, depois vamos falar e orar bastante sobre cura divina. E, portanto, você que está em direto connosco, está a ver ali, rodapé, o número do WhatsApp, pode perfeitamente começar a telefonar, a pedir ajuda, a Fazer pedido de oração, enfim, tudo isso. Certo? É certo. Também pode mandar testemunhos. Exatamente, né? É isso exatamente. mesmo. Testemunhos, que é muito importante. Sim, muito importante. E isso é uma grande bênção para todos. Então hoje vamos para a terceira, vamos dizer, mensagem sobre atitudes para com as pessoas que estão ainda perdidas. Isto é mais para aquelas pessoas que já são crentes e que todos nós temos a tendência, uma vez que estamos crentes, ao princípio estamos fervorosos, cheios de zelo, a pensar no outro, que todos os meus amigos e familiares têm que vir a Jesus, mas depois nos acomodamos porque há aquele que não quer, o outro não sei o quê e tal, e a tendência é ficarmos mornos. E vamos ler mais uma vez aquela passagem do Apocalipse, mas antes de ler eu queria relembrar um sonho que um grande general de Deus chamado Lester Sumrall teve e que me impressionou muito, porque quando ele deu a honra de me visitar, Deus lhe falou em relação a várias pessoas, era um punhado de jovens, e eu era um deles, então eu fiquei muito impressionado. Uau, ele conhece-me, Deus lhe falou acerca de mim e da nossa igreja. Então, ele veio à nossa igreja e, antes de mais, parece que ele era o meu patrão, pôs para investigar o que é que eu fazia, o que não fazia, se eu fazia. E no final de um dia de só interrogatórios, e eu a pensar, então este homem não me conhece, não me paga salário e está-me a fazer estas análises todas. E no final ele disse, bem, gosto de ti, estás a fazer aquilo como deve ser, como vem na Bíblia, então eu vou-te ajudar. Logo eu pensei, vai-me dar dinheiro. Mas não, ele deu-me grandes conselhos. E que conselhos foram esses que realmente me ajudaram pessoalmente como homem de Deus, não é? E depois também ajudou na área de, como é que chama, Angola, com comidas, etc, etc. E este homem de Deus teve um grande sonho, que eu vou apenas resumir, e que diz, neste sonho, Deus lhe mostrava uma multidão monstra e ele como que voando a helicóptero quando não havia helicóptero, e essa multidão não tinha fim. Era uma fila que nunca mais acaba, quilómetros, centenas de quilómetros, e onde estavam toda a sorte de pessoas. Era um grupo da Índia, vamos dizer, da China, daqui, da acolá, e até que chegaram ao final, quando esse tipo de helicóptero chegou ao final desta fila, as pessoas que estavam todas a andar muito bem, pensando que ele é o caminho, é este caminho que é bom, porque toda a gente vai no caminho, e é assim que se vive, e portanto as mulheres, as crianças, todo mundo feliz. Quando estavam a chegar perto do final, não sabiam que havia um grande buraco, que era um precipício, a ver, um poço. Então começavam a gritar e a tentar parar a multidão que os empurrava lá para dentro. Mas quem é que conseguia parar a multidão de quilómetros e quilómetros e quilómetros? Ninguém. Então quando caíam, elas caíam para esse poço. E aquilo que me impressionou até os dias de hoje, não é? É que ele estava a contar isto e de repente Deus me deu a visão e eu vi a mesma coisa que ele viu. Foi uma coisa... Então as pessoas caíam aos gritos. E lá de baixo,
Mesmo lá no fundo ouvia-se risadas terríveis, maquiavélicas, eram demónios. E portanto, até a essa altura o Lester Sumrall pregava porque senão Deus lhe tinha dito escolhe entre o caixão e ser pregador. E ele que não queria ser pregador, teve que decidir ser pregador. Quando ele teve esse sonho, a atitude dele para com Deus e para com as pessoas, não é? Mudou radicalmente. Ele foi um grande general e um dia vamos falar sobre esse general, não é? Sim, é isso mesmo. Muito bem. E para dizer o quê? Que nós nunca podemos perder de vista, nunca nos podemos esquecer de onde é que viemos e perder de vista que há milhões e milhões de pessoas lá fora do mundo, nesse tal caminho largo, que pensa que tudo é bom, é assim mesmo, é por aqui que toda a gente vai, a maioria está lá, portanto está tudo certo, mas no final, quando a pessoa morre, vai mesmo parar ou ao céu, os que encontraram-se com Jesus, ou mesmo para o inferno. E nós que somos crentes não podemos esquecer isso jamais. Não podemos virar, como Jesus falou, de morte-nos. E isto está em Apocalipse. Quando Jesus mandou escrever isto ao apóstolo João. Ao João. Sim, foi preso na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, que é na Grécia, uma ilha muito pertíssimo. Sim, muito bonita. Bonita, sim, mas muito perto da Turquia. Sim, que aquilo já foi turco, já foi, enfim, sim, bem. E então ele estava lá e Jesus lhe apareceu e mandou escrever o que hoje nós conhecemos como o Apocalipse e mandou que fossem escritas uma carta para cada uma das 7 igrejas da altura, que eram principais. Era de Laodiceia, de Sardes, de Esmirna, Filadélfia, etc. Finalmente chegamos aqui ao capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3 e versículo 15. E Jesus fala à igreja da Laodiceia em termos que não eram muito bonitos. Porque ele dizia assim, o recado, né, ao pregador da igreja, ao anjo, e por conseguinte a todos os irmãos. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomará que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus estava a falar que, pronto, já vai à igreja, mas hoje não me apetece também ir pregar. Eu já dou dinheiro, eu já faço uma oraçãozinha aqui e acolá. E Jesus estava a dizer, tu estás morno. E, portanto, isso não cai nada bem aos olhos de Deus. Como dizes, no versículo 17, eu rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Deus é comigo, Deus me compreenda, Deus me abençoou, deu-me um bom casamento, está a ver, tenho uma casinha, tenho um carro, um emprego, aleluia, glória a Deus, Deus é comigo, Deus está comigo, Deus é meu amigo. Ou seja, atenção, porque Jesus está a dizer, eu sou rico, tu dizes, sou rico, estou enriquecido, nada me falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Então, mas está tudo a correr bem. Espera que já vais ouvir o resto. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que os teus olhos fiquem ungidos com colírio para que vejas. Veja o quê? Veja esta multidão que vai a caminho do inferno. Veja o quê? Que todos nós vamos morrer, que não fica cá ninguém e que não levamos daqui nada. Essas riquezas não são nada. E, portanto, nós temos que nos lembrar que temos uma missão, e, meus amados, nós da Igreja Maná temos uma missão espetacular, nobre, num momento crítico em que as pessoas estão mesmo a sofrer por causa do Covid-19, e Deus conta comigo e contigo. Eu sei que tu e eu, nós vamos servir a Deus com todo o fervor, mas não nos podemos esquecer. Por isso é que estou aqui a relembrar estas grandes verdades. Depois, Jesus continuou essa carta ao pessoal lá da Laodiceia, e para hoje também, e disse, olha que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Jesus está aqui a dizer uma coisa muito importante, que é que quando Deus vê que qualquer coisa não vai bem, Ele trata-nos como filhos, e Ele como Pai nosso,
E então ele nos corrige. E é aqui que é importante também nós aprendemos este segredo. É que nem sempre as coisas correm mal porque é o diabo. Ou porque é por acaso. Não. É porque Deus, conforme nós ensinamos na convenção, Deus traz o fogo, batismo no fogo, para queimar aquilo que nos interessa, aquilo que não faz falta nenhuma, que atrapalha, que nos amarra para a nossa missão. Nós estamos aqui pouco tempo e nós vamos a caminho da eternidade. Lá é que conta para onde nós formos, a nossa posição com Deus, está a ver? E, portanto, ele repreende-nos a todos, e para isso ele usa-se de pessoas, de pregadores, de mim, da Bíblia, ou o próprio Deus fala diretamente para si, e nós devemos entender isso. E devemos até agradecer, por incrível que pareça, a repreensão de Deus. E não é ficar ofendido. Veja só, agora o meu pastor, o apóstolo, fala desta maneira e tal. Então, não. Tenha um coração humilde e arrependa-se. Ou seja, se Deus lhe disser qualquer coisa não está bem, não venha com conversas, a culpa é do outro, mas admita o seu erro, conforme dissemos ontem. Porque em João, 1 de João, o que é que a Bíblia diz acerca do arrependimento? Sim, diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Pois. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ou seja, se admitirmos, sim, falhamos, não vimos sim, com conversas, nem pomos o dedo... A culpa na outra pessoa, né? Não. O que é que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Exatamente, porque, veja bem, se você não tiver o perdão de Deus, as suas orações não vão ser respondidas. Nós podemos orar por si e você não vai ser curado. Você pode semear, vai colher pouco. E mais, pode até correr o perigo de ter portas abertas ao diabo para vir e até roubar aquilo que você conquistou. Portanto, muito importante o que eu estou aqui a dizer. Mas voltamos ao foco desta mensagem, que é o quê? Atitudes boas para com os perdidos. Não podemos ser indiferentes para com os pequenos lá fora, a ver, na lufa-lufa, de um lado para o outro, atrás de fama, de dinheiro, de tanta coisa, mas temos de nos lembrar que temos uma missão. E por mais que a gente ouça isto, você e eu, há sempre a tendência da gente relaxar. Eu já fiz, pronto e tal. Estou-me a lembrar, enquanto tu abres outra vez Marcos 16, estou-me a lembrar que havia um senhor americano que morava ali perto de Chicago, uma região muito fria. E então, ele não queria nada com Deus. Ele acreditava em Deus à minha maneira, está a ver? Mas pronto, não tinha tempo para Deus e tinha o seu negócio e a mulher que fosse à igreja. Só que a mulher começou a ser mais fervorosa e orava por ele e tal, e ele começou a se incomodar com isso e dizia assim, não, tu vais não sei quantas vezes por semana à igreja, porque é que é tanto tempo, e não sei o que mais. E a coisa foi-se agravando e um dia ele disse, olha, se tu, esta noite, quando eu chegar do trabalho e não me estiveres em casa, fecho-te a porta. E dito e feito. A senhora disse, olha, querido, eu amo-te muito, mas estás a ver, eu amo mais a Deus. A ver, é o mandamento de Deus. E quando ela chegou, ficou toda a noite abaixo de zero. Chicago no inverno é muito, muito, muito frio. No dia seguinte, o homem, quando acordou, caiu nele e que eu matei a minha mulher. Lá encontrou a senhora quase empedrecida, lá aqueceu e ela o que é que fez? Tratou como se nada fosse. Amou o filho, um pequeno almoço. O homem ficou tão arrependido. E Deus apareceu-lhe. E ele pensou, que Deus é este? Que a minha mulher segue, que faz com que a minha mulher não peça divórcio, não me trata mal e não me trata bem. Então, nessa noite, ele pediu perdão a Deus, ajoelhou-se e entregou a vida a Jesus. E a partir daí, não passava um dia que ele não fosse evangelizar. Porque ele disse assim, todo este tempo que eu tratei mal a Deus, que eu não cumpri com a minha chamada, eu tenho que compensar.
eu tenho que ir falar aos outros, que eles também correm o perigo que eu corri, eu estava cego. É? Então, ele era canalizador, trabalhava, pronto, ganhava o seu dinheiro, mas chegava a casa, comia qualquer coisa rápido, vestia-se, lavava-se e ia para a rua. E ele recusava-se a não evangelizar todos os dias. Todos os dias ele ia evangelizar. E por isso, mais tarde, Deus até o chamou e foi um grande herói da fé. Deus o levou para a África e de lá ganhou milhares e milhares de pessoas, abriu muitas igrejas e de lá eu nasci. Veja só. E isto começou porque uma senhora, fiel, está a ver? Orou pelo marido. E o diabo tentou tirar por uma linha, mas não conseguiu, porque ela era fiel. Aí o marido se converteu. E a lição é esta, que ele ficou tão agradecido. Fala mal o meu irmão, que depois, sim. o meu irmão Luís, que sempre foi um casa nova, nunca trabalhou, vivia às custas das miúdas. Mas quando ele se converteu, ele disse, eu tenho que mudar, eu tenho que ajudar Deus, eu tenho que ajudar outras pessoas que estão onde eu já estive. E todos os dias ele servia a Deus. Ele foi trabalhar horas extras para dar dinheiro para o pastor, para um missionário da África, porque ele agora estava só focado em ajudar Deus. E é disto que estamos aqui a falar, meus irmãos. A nossa vida tem que ser assim. Você que é um engenheiro, está a ver? É um engenheiro part-time, porque a tempo integral você é um servo de Deus. Você que é uma cozinheira, que é um dentista, que é um técnico de computadores, isso é part-time. A tempo integral você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus para ajudar Deus. E por isso nunca podemos perder este fervor, esta lembrança. Eu nasci de novo, eu sou de Jesus, eu existo para buscar novas pessoas para Jesus Cristo e fazer deles seguidores de Jesus Cristo. Estou a falar bem, não é? Muito importante isto. Bem, agora, como é que nós vamos pegar nos novos convertidos e fazer com que eles fiquem firmes na igreja? Porque senão eles se vão perder, eles vão voltar para os caminhos antigos. Bem, mas não esquecendo Marcos 16, mandamento de Jesus para todo o mundo. O que é que Jesus disse? Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eles foram e fizeram, não fizeram, obedeceram? Foram. Então, tendo partido, pregar por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor, está a ver? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando. Então, veja que esta chamada não é para os apóstolos. O apóstolo não é mais importante que você, apenas tem mais responsabilidade. Mas todos temos uma chamada fantástica, uma coisa maravilhosa. É uma honra servir a Deus. Então, nunca se esqueça de evangelizar, de pensar quem é que eu vou ganhar para Jesus. Faça uma lista de 5, 15 e a primeira chamada é interceder. Interceda às sextas-feiras na igreja. A reunião de sexta-feira chama-se Lutar até vencer, está a ver? Não é só por si, acima de tudo é pelos outros, semeie na vida dos outros, para que Deus lhe dê uma colheita boa na sua vida. E depois, na sua vida privada, em sua casa, quando tem comunhão com Deus, faça o mesmo, ore pelos outros. Eu ontem contei aquele exemplo que eu era engenheiro, tinha acabado de entregar a vida a Jesus há pouco tempo, então o pastor ensinou e eu entendi. Então, chegava à noite, ultra cansado, e orar. Ajoelhava-me, orava e tal, tinha uma lista e tal, oh Deus, trago este e tal, expulsava os demónios e adormeci. Adormeci e, de repente, acordei com um grande abanão. O que é que foi? 2 vezes. À terceira, eu fui transportado para o outro canto da sala. Aí eu vi, só pode ser um anjo. E aí Deus me falou, meu filho, o que estás a orar é tão importante. Daí depende a vida eterna de pessoas. E eu entendi que, afinal de contas, eu que nem era diácono, não era nada. Sim. Afinal, para Deus, eu era muito importante. Sim. E, portanto, você não se esqueça disto. A segunda coisa é levar a pessoa a um grupo familiar.
O grupo familiar é das coisas mais fantásticas. É o projeto número 2 da nossa igreja. Assim Deus me falou. Porquê? Deus, quando me chamou para Portugal, me honrou com os chamados como é que se diz? Os dons de cura, de milagres. Então acontecia muita coisa. Então a sala se enchia. E eu estava todo orgulhoso. Tal, grande igreja. E Deus veio com um alfinete, furou foi o balão. O balão que estava na minha cabeça. Pois. E disse: o que é que tu és, pá? Está toda a gente lá fora, está aqui um número mínimo de pessoas. Ok, a igreja é grande aos olhos de outras igrejas, mas isto não é nada. Tu tens como é que chama? Um bando de pessoas. Um bando de pessoas. Ai, fiquei muito triste. Elas entravam para a frente, saíam por trás, querem lá saber de Deus, querem ser curadas. Então foi aí, com paciência, que Deus foi me ensinando: tu tens que fazer discípulos. Daí, mais tarde, nasceu este livro, de Convertido a Discípulo, porque é a nossa tarefa, não é a minha tarefa, não é a tarefa do bispo, do pastor, é de todos nós. Porque Jesus disse: ide e fazei discípulos. Não diz fazei convertidos, discípulos. O que é um discípulo? Qual é a diferença entre um convertido e um discípulo? Então, o convertido é alguém que entregou a sua vida a Jesus, né? Mas na verdade ele não mudou de estilo de vida. Ele continua a viver, a falar, a pensar do mesmo jeito como que toda a gente está a fazer. Um novo convertido é diferente. Aliás, como eu disse? Um discípulo. Um discípulo. Um discípulo é alguém que segue a Jesus. Quer dizer que ele anda no caminho de Deus. Ele vai à igreja, ele lê a palavra, então ele começa a pensar como que Jesus pensa, a falar e também a viver a sua vida. Então ele muda o seu estilo de vida. Pois, vive pelo sistema de Deus. Sim. Pelas regras de Deus que nunca falham. Que nunca falha por causa disso. Então a pessoa, quando é um discípulo, ele vai ter sucesso, as coisas vão funcionar na sua vida. Enquanto o novo convertido pode estar salvo, mas sempre tem um problema atrás do outro. Pois, E vai sempre exatamente. pedir oração. Então, este livro é muito importante para todos aqueles que se convertam, principalmente para aqueles que já são mais velhos na fé. Porque aqui neste livro eu explico aquilo que a Cristo acabou de dizer, resumidamente. Começo por dizer que estamos num planeta em guerra, e bem sabemos isso. Depois falo o que é um convertido, explico melhor o que é um discípulo, e depois explico qual é a caminhada de um crente, é verdade. Um crente tem que ser batizado nas águas, tem que ser batizado no Espírito Santo, deve ter os cursos básicos complementares, onde vai ouvir as bases do cristianismo, depois deve ser colocado num grupo familiar. E o grupo familiar é mega importante. E eu vou pedir à Crista que explique um pouco mais em pormenor que a vida da pessoa tem duas partes. Sim. A visível sim. e a que não se vê. É comparado com a árvore, né? Então, a vida da pessoa também é assim. A parte que se vê são os frutos, né? Com a árvore que tem o fruto. Mas, na verdade, o que é mais importante numa árvore não é os frutos. Nós pensamos que é, mas, na verdade, o fruto só acontece porque há raízes. E porque as raízes são bem fundos e é através das raízes que a árvore é alimentado. Então, nós como seres humanos também somos assim. Nós temos a parte visível, né, que é os frutos, as coisas que acontecem. Entretanto, o que é mais importante, na verdade, são as raízes. É que nós temos que nos firmar na palavra de Deus, aprender os princípios de Deus. E são essas coisas que nós ensinamos no grupo familiar, que a pessoa começa a andar à maneira de Deus. Então, isso são raízes. Isso faz que a pessoa, quando está debaixo de uma tempestade, de um problema, ele não vai cair. Ele fica firme, né? Porque ele está firme na palavra, está firme na igreja em Jesus. Só interromper e dizer o seguinte, que a maior parte das pessoas pensa que as coisas acontecem por acaso, mas nada acontece por acaso. Está a ver? Nada. Tudo funciona à base, por exemplo, das sementes. O que você semear, vai colher. Semear coisas boas, colherá coisas boas. Semear coisas ruins, erva daninha, vai colher problemas. Vai. E daí sabermos, conhecer
no grupo familiar, a pessoa vai aprender certos ingredientes da Bíblia que são as vitaminas, ou que são... É o adubo. O adubo, que vai fazer com que na parte de cima visível, os frutos, a fruta, a maçã, a laranja, a pera, o pêssego, etc., seja bom e não seja ácido, não seja insípido, não seja uma porcaria. E aqui está o grande segredo. Você tem que saber relacionar os frutos que teve na sua vida com aquilo que a raiz está a alimentar você. É isso. A maneira como a pessoa vive, o Como é que valor você- que a pessoa tem. O que é que você ouve? Em Sim. que é que você acredita? Como é que você vive? Aí é que está a diferença. Porque como você vive, fala e acredita vai determinar o fruto que você vai ter na vida. Está a ver? Havia um homem muito rico, americano, que foi quem iniciou, vamos dizer, a moda do sumo de laranja. Ele tinha muitas laranjas, vendia laranjas, e a certa altura pensou, agora passou a época da laranja, sobrou-me tanta laranja, e lá inventou o método de espremer a laranja e com os químicos fazer com que a polpa da laranja, o sumo, não se estragasse, e teve muito sucesso. Aí ele comprou mais terrenos, plantou mais laranjeiras, chegou a ir para o México e fazer a mesma coisa, e ficou um magnata dessa matéria. E muitos anos ele tinha sucesso, até que a certa altura, conta a história que ele começa um ano em que as laranjas não eram tão boas. Um ano de azar, qualquer coisa. O ano a seguir ainda estava um bocadinho pior. E de ano para ano ia ficando pior, até que ao terceiro ou quarto ano ele disse, qualquer coisa não está bem aqui. Chama os agrónomos, engenheiros, foram lá, estudaram isto, aquilo, aquilo outro, fizeram uma análise aos terrenos, às raízes, às árvores, às frutas, à tal, e chegaram com o relatório da conclusão. O problema está nas raízes. O senhor não cuidou das raízes, nos casos não alimentou com adubos, as raízes esgotaram as vitaminas que a terra Sim, naturalmente nutrientes. tem, está a ver? E não substituiu com adubos que se podem comprar. Pronto. E no outro caso, não alimentava bem, enfim. Lição a tirar. As árvores, as laranjas, deixaram de ser tão boas porque as raízes não tinham alimento. Uau! Que mensagem poderosa! Aqui está um mega segredo. Está a ver? Nós temos filhos. E é em toda a parte do mundo. As crianças gostam de doces. Se fosse possível, muitas crianças só comiam doces. Gelado. Mas nós, que somos pais, sabemos que não pode ser. Não é? Temos que dar, pronto, uma variedade grande de alimentos. Assim é Deus. E o teu espírito é a raiz que vai buscar o alimento à palavra de Deus. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, esse é o adubo, o melhor adubo do mundo. E quando você mistura vários ingredientes, não é só ouvir sobre cura divina porque está doente, mas ouvir isto, aquilo, aquilo, tudo isso são vitaminas que vão no seu coração gerar fluxos de vida, como dizem em Provérbios, parece que é em Provérbios, fluxos de vida. E então sim, na parte visível da sua vida, você vai ter frutos. Está a ver? Então, aqui está um grande segredo. Então, quem entrega a vida a Jesus, na nossa igreja, sempre é aconselhado a ir a um grupo familiar. E não é ir, é ser membro. Sim. Ser participante, ouvir, ter comunhão com aquelas pessoas, ingerir esse alimento. E é uma coisa muito simpática, é uma coisa muito... É familiar, pronto. Explica lá como é que Sim, funciona. é uma reunião muito pequena em casa de uma pessoa, né? E a pessoa é treinada
para poder dar as lições. Temos um manual com lições para cada semana. Então, é uma lição muito curta, se canta um pouquinho e depois ora-se, se a pessoa tem um assunto, há um tempo de fazer perguntas e respostas. Depois, no final, tem um convívio. Então, é uma coisa muito agradável. E também, ali, a pessoa também cria novas amizades, né, no meio das pessoas que também acreditam, que também se converteram. Então, é muito bom, muito importante, na verdade, um grupo familiar. Eu fui, graças a Deus, encaminhado para um grupo familiar e adorei. Não faltava a nenhuma reunião. Havia pessoas de classe baixa, classe média, classe alta, mas nós nos amávamos todos. Ali não há fronteiras, não há títulos. Havia o amor por Deus. E aprendi, primeiro que tudo, a amar a Deus, a amar uns aos outros. Aprendi a evangelizar, a visitar o próximo e interceder. Foi um tempo muito precioso, por isso eu estou aqui. E por isso, se você ainda não faz parte de um grupo familiar, aliste-se. Fale com o seu bispo, com o seu pastor, veja qual é o grupo familiar mais perto de si, não é? E faça parte integrante. Vai ver como tudo vai mudar para melhor. Agora, a outra parte deste grande projeto é que você, que já vai há 1 ano ou 2 a um grupo familiar, já rodou, já sabe como é que funciona, conhece as mensagens, tudo isso, você deve entender que Deus precisa de si. Portanto, inscreva-se. Fale com o seu pastor, com o seu bispo e diga, conte comigo. Treine-me, eu quero ser um servo zeloso, eu quero ajudar, eu moro aqui, moro acolá. E o pastor, então, vai ver se por acaso há algum problema com a sua casa, quase certeza que não há, e vai encaminhá-lo para um curso e você começa os primeiros passos de servir a Deus a um outro nível. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser um ganhador de almas. Você vai ter Jesus na sua casa. Você vai ver que Deus trata um crente destes de forma diferenciada. Porque Deus começa a pensar, este me serve. Ele tem os talentos que eu lhe dei, casa, emprego, dinheiro, sei lá. E ele está por isso ao meu dispor. E por isso Deus vai abençoá-lo extra. Mas esta não devia ser a motivação principal. Não, a motivação principal devia ser aquela de que eu sirvo por amor a Jesus. Eu sirvo por amor à obra de Deus. E então, sim, Marcos 16 diz, não há ninguém que deixe pai, mãe e irmãos. Não, isto é Marcos 10. Sim, 10. Marcos 10. Sim, 10. Jesus dizia, não há ninguém que deixe casa, propriedades, até irmãos, irmãs, pronto, pai, mãe, por amor a Jesus e amor ao Evangelho. Está a ver? Que não fique 100 vezes melhor. Não há ninguém. Porquê? Porque esse é o grande desejo de Deus, usar-se de si. Você passa a ser mordomo de Deus. Você passa a ter acesso a coisas que você nem imagina. Porque Deus precisa mesmo de si. Você é muito importante por Deus. Portanto, se você disser, apóstolo, ora por mim, eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ser uma pessoa usada por Deus. Então, baixe a sua cabeça, faça esta oração comigo e tu ajuda-me também. Digam todos assim comigo, ó Deus, ouvi a tua palavra. Como sempre é assim, e amém. Usa-te a mim, faz de mim um vaso de honra para te servir, para ganhar pessoas para Jesus, para as firmar na igreja, na palavra de Deus e em ti, Jesus. Usa-te a mim, Senhor. Dá-me sabedoria, cria oportunidades e para já, muito obrigado. Amém e amém. E agora, vou pedir aqui à diretor do time Curiagos, a senhora Dona Samara, que é minha filha. A minha também. E tua. Pois. Para escolher uma música que eu acho que vem tudo a propósito, que é Nós Somos a Geração. É ela que escolhe o que tu Eu já escolhi. Okay. Nós somos a geração daqueles que pam, 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 pam. Pois. Vamos ouvir. Acho que é melhor ouvir. Nós somos a geração
que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar. Jesus vai voltar. Vai voltar. Nos tempos que correm, com esta pandemia universal, precisamos mesmo de fé. Fé para ter as necessidades todas supridas. Felizmente, temos tido muitos, milhares e milhares de testemunhos. Não conseguimos dar todos aqui no programa, senão não ouvíamos mais nada, mas é fantástico. Porque o povo se agarrou a Deus. O povo acreditou que as leis dos homens falham, mas as de Deus não falham. E por isso muita gente, mas muita gente, que perdeu o emprego, tanto ela como ele, empresários que tiveram as lojas fechadas, eles venceram. Porquê que eles venceram? Porque olharam para Jesus e não para os problemas. Olharam para o sistema de Deus. E fé é uma força. Não é só crer e acreditar. Não. Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. E fé para finanças vem por ouvir as verdades das finanças e por fazer essas verdades. E fé também é uma força que se gasta. Não é? Nós hoje temos telemóveis, não é? Portáteis, funcionam com não é, pilhas, com baterias, e ao fim de tantas horas temos que carregar porque a bateria ficou descarregada. Assim é o nosso coração. E, portanto, durante este período em que estamos numa pandemia desgraçada, nós temos que ouvir a palavra de Deus acerca de finanças todos os dias, para que nada realmente nos falte. Porque há momentos em que o diabo ataca a mente e diz, porque e é aí que nós nos agarramos firmes a Jesus Cristo. Bem, eu vou pedir a Cristo para nos falar sobre o poder das sementes. Exatamente. Vamos lá então. Sim. Então, o poder das sementes está baseada em Marcos 4, 26, onde Jesus, enquanto que ele estava aqui na terra, ele dava esta parábola. E ele fala assim, em Marcos 4, 26, ele começa a dizer o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, Jesus fala aqui que o reino de Deus é assim. Então, esta lei que ele vai aqui explicar, né, que nós agora vamos falar acerca da lei, não é apenas numa área ou outra, não é nesta época. Ele diz o reino de Deus funciona assim. Quer dizer que tudo no reino de Deus funciona de acordo com este princípio. O princípio de acordo com o homem que lança a semente à terra. Então, Jesus deu este exemplo, ele falava em parábolas, também para a pessoa, uma história, a pessoa lembra-se mais facilmente. Então, mais nesta época, né, tinha muita gente a semear. Então, imagina, Jesus falou essa história, entretanto, a pessoa depois ia para casa e via uma homem a semear, então logo se lembrou o que é que Jesus falou. Então, Jesus falou assim, ele diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. E dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. E isto é mesmo assim que é, né? O homem que semeia sementes, ele
depois de semear, ele vai para casa, ele vai dormir, ele continua a sua vida, ele não fica lá preocupado, o que é que vai acontecer, o que vai acontecer. Ele sabe uma coisa, ele semeou uma semente na terra e essa semente vai crescer e vai dar fruto. Agora, ele não sabe como é que isto funciona, ele não sabe o que é que acontece exatamente. Até diz aqui também, porque a terra por si mesma frutifica. Quem, na verdade, pega na semente, quem, na verdade, pega na semente e faz que a semente cresça e comece a dar fruto, é a terra. A terra, por si mesma, frutifica. E depois não é assim de repente, a pessoa não lança a semente e de repente, um segundo, uma grande árvore. Não. Isto é devagarinho. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E tudo isso não é num segundo, não é num dia, não é numa semana. Leva tempo. E Jesus diz, o reino de Deus é assim. Tudo no reino de Deus funciona de acordo com esta lei, este princípio. E depois dizem, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a força, porque está chegada a ceifa. Então Jesus falou que tudo no reino de Deus funciona assim. As nossas palavras são sementes. Aqui que ele fala, vai ter um resultado. Se ele sempre fala palavras negativas, se ele sempre fala palavras que não são bons, então eu vou colher um fruto na vida, então eu vou colher isto na minha vida. Pais que semeiam, né, que falam palavras negativas para os seus filhos, vão ver que os seus filhos vão ter problemas. E, na verdade, eles é que semearam. Então, as nossas atitudes também são sementes. Mas também o nosso dinheiro também é semente. E quando nós entendemos isso, não ficamos apenas a pensar, pronto, então, o reino de Deus funciona, é esta lei, etc, etc. Mas temos que entender que a semente, na verdade, tem um poder. É um poder que nós devemos usar ao nosso favor. Então, o nosso dinheiro é uma semente. Quer dizer, pode ser uma semente. Porque eu posso decidir não fazer nada com o meu dinheiro, apenas ir numa loja comprar e aí eu não estou a semear. Eu estou a fazer uma troca. Eu dou-me dinheiro, eles me dão os sapatos. Eles me dão comida, eu lhe dou dinheiro. Então, acaba ali o dinheiro. Mas quando eu semeio dinheiro, quando eu faço o meu dinheiro numa semente, então eu entendi que o meu dinheiro tem poder dentro dele. Então, como cada semente tem um solo apropriado, né? Por exemplo, o arroz se semeia num solo que tem muita água. Agora, outras sementes já não é assim. Precisa de menos água, mais terra, então tudo tem um solo adequado. Então, o dinheiro também tem um solo adequado para que possa crescer, para que possa dar fruto. E o solo adequado para o dinheiro começar a dar fruto é quando nós damos a Deus. Agora você diz, então dou a Deus, mas como que eu vou dar a Deus? Deus não está aqui. Deus não está aqui, mas nós estamos aqui. Quer dizer, a igreja é a casa de Deus, é onde Deus está. E quando nós damos uma semente, um dinheiro na igreja, na verdade, né, estamos a dar a Deus. Quando nós estamos a semear, nós chamamos isto assim, né? Semeamos uma semente financeira, então temos que semear com esta fé, esta certeza. Eu não estou apenas a dar, para que eu agora já não tenho mais nada. Não. Quando eu estou a dar à igreja, eu estou a dar a Deus. Então, eu não estou a lançar fora a semente, eu estou a dar a Deus. Deus pega nessa semente, Ele vai fazer isto a multiplicar na sua vida. Então, isto é poder da semente. Quer dizer que o seu dinheiro não é apenas um dinheiro. O seu dinheiro se tornou uma semente que vai começar a crescer e vai dar uma multiplicação. Então, quando nós entendemos isso, então nós semeamos com esta fé, como dizemos, com esta certeza, sabendo, quando eu dou a Deus, na verdade, eu nunca perca. Porque Deus nunca pede para tirar. Ele nos pede uma coisa para nós darmos a Ele, para Ele poder multiplicar, para Ele poder nos abençoar na área financeira. Então, isto é o poder da semente. Então, esta lei funciona para todas as pessoas, funciona sempre. Não importa o que é que está à nossa volta, é uma lei que não está dependente das circunstâncias. É uma lei que apenas está dependente de Deus, né? Nós fazemos a nossa parte, nós fazemos a palavra, então Deus vai fazer a sua parte. Então, esta lei funciona assim. Então, o meu conselho é mesmo este, assim também. Que você tome esta decisão, que, quer dizer, é uma opção que cada um faz.
ninguém pode obrigar ninguém, é uma opção, uma decisão que cada pessoa faz. O semeador também, ele semeia porque ele quer semear. Ele semeia porque ele quer uma colheita. Se ele quer uma colheita maior, então ele semeia mais. Se ele quer apenas experimentar, ele semeia uma coisinha para ver se vai dar. E o que é que ele quer colher? Ele vai semear primeiro. Então, é isso que nós também temos de fazer, né, com o nosso dinheiro. Temos de pensar, Deus quer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Se você passa por um problema na área financeira, começa a olhar para Deus. O que é que Deus diz acerca deste assunto? Porque Deus lhe quer ajudar. Ele te ama. Ele quer o melhor para si. Ele quer te ajudar nesta área, também na área financeira. Então, qual é o método de Deus para que você possa vencer na área financeira? É quando nós aplicamos esta lei, este princípio na nossa vida. Quando nós pegamos algum dinheiro que nós temos, que é nossa, né? Eu tomo essa decisão, eu vou dar, eu vou semear. Então, parece que eu não vou ver nada, que eu perdeu, mas eu não vou perder, porque eu dou nas mãos de Deus e Ele vai fazer isso crescer. Ele vai dar uma colheita. Então, isto é uma coisa muito poderosa. E, na verdade, está nas nossas mãos. Eu é que decido. E a nossa parte é simples, é só dar, é só semear. A parte mais complicada é a parte de Deus. Ele é que vai multiplicar. Como é que Ele vai fazer? Não sei. Só sei que isto funciona. Só sei que o que Deus fala sempre funciona. Ele é fiel à sua palavra. Então nós fazemos a nossa parte, Ele faz a sua parte. Então o meu conselho é este mesmo, que nós agora vamos praticar esta palavra. Vai agora passar uma placa que vai dizer como você também pode semear. Então, o meu conselho é que você não apenas ouviu e diz, pronto, eu concordo, acho uma boa ideia, um bom princípio, eu penso que é assim, mas tome essa decisão hoje mesmo. Olha, eu vou dar, eu vou semear, eu vou dar nas mãos de Deus. E sabendo que Deus vai fazer a parte dele e você vai ter uma colheita na sua vida. Então, agora mesmo, eu vou pedir para passar uma música e ao mesmo tempo também passamos esta placa que diz como você então pode semear e dar para Deus e você já pode ter essa certeza, Deus vai fazer a sua parte. Então, vamos então ouvir esta música e vamos mostrar a placa. Na terra, o reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres ter mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A lei principal do reino de Deus é... Muito bem. Eu agora quero orar por si, porque eu acredito mesmo nesta lei. Temos tantos testemunhos, estou aqui a ver alguns testemunhos que você pode ver no site. O site Basta Crer. No site Basta Crer. Sim. Tenho aqui assim. O site Basta Crer. E no site do Basta Crer tem muitos fotos, testemunhos tem dia após dia. Sim. Exatamente. Sim. Dia após dia. Tem as fotos que você envia e tem os testemunhos, não é? Sim, é isso. Por exemplo, aqui neste dia,
dia a dia, 27 de julho, conta, por exemplo, que uma irmã Inês tinha um problema, tinha um projeto muito grande para realizar, mas não tinha dinheiro, ainda por cima com a pandemia. O que é que ela fez? Ela usou esta lei, semeando uma semente especial para colher uma semente especial. Sim. Eu chamo-lhe isto a agricultura financeira. Pois é. E, portanto, você que semeou, você que decidiu aplicar a lei de Deus, faça isso com fé. Tenha esperança, tenha fé em como Deus vai mesmo multiplicar essas finanças. Não se veio só por semear, mas se veio com fé, com determinação. Tenha certeza que você decidiu fazer isso. E algumas pessoas escrevem ou telefonam aos bispos: eu sou da outra igreja. Então, você pode semear no solo que você entender. Eu sou muçulmano e gosto muito do programa, será que eu também posso semear? Claro que sim, porque Deus ama os muçulmanos. E, portanto, agora, estenda o seu braço sobre mim, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. Eu vou orar. Ó Deus, graças te dou, porque tu és verdadeiro e fiel. A tua lei de semear e colher é eterna. E muita gente já experimentou e vive por esse sistema que não falha. E por isso todas as pessoas que hoje mesmo, em direto em qualquer parte do mundo, decidiram fazer esta lei, praticá-la, elas todas vão vencer. E para ti, mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Amém e amém. Eu queria mais uma música aqui, Samara. Qual é uma música boa de fé? Tenha fé que vence o mundo. Não. Logo essas que... o hino da Escola Bíblica? Pode ser essa. Sim, O hino da Escola Bíblica é bom. Tu já Aí... tens a Escola Bíblica? Pois. Então tá bom. Vamos lá ouvir a música da Escola Bíblica. Vou libertar, ser fiel como Jesus até à morte, integridade no falar e no agir, eu vou conseguir. Fé, com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz. Com a arma do amor não vou falhar. Ofereci uns brincos à minha mulher. Ai, que lindo. Que linda ela ficou. Muito bem. Bem, agora quero-vos falar sobre oração, sobre os pedidos de oração. Sei que vocês Sim, temos muitos pedidos. têm muitos pedidos de Sim, oração. pode continuar a mandar pedidos. Sim, porque eu ainda Sim. vou ensinar um bocadinho. E quero explicar um grande segredo da oração, que é o seguinte. Nos dias em que Jesus viveu na Terra, ele, antes de orar pelos doentes, ele... Porquê? Porque é que ele sempre ensinava a palavra de Deus antes de orar? Para criar fé no coração das pessoas. É que as pessoas pensam que fé é acreditar. Bem, se é assim, até o diabo estava salvo. Porque ele acredita. E não acredita, vê Deus. Nós é que estamos separados, mas um dia vamos ver Deus como Ele é. Bem,
fé é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, portanto, antes de orar, você, acima de tudo, precisa de duas coisas. Informação, para saber qual é a vontade. Segundo, precisa de acreditar que vai receber. Vai receber hoje. Porque até a cura divina é como uma semente. Quando eu orar, é como se Deus estivesse a implantar uma semente na sua vida. Se for o caso, está doente, pois então, uma semente no seu corpo, vamos assim dizer. E, portanto, antes de orar, eu queria dizer várias coisas assim. E, como a Crystal disse, entretanto, se houver mais pessoas que estão aflitas, ainda bem é tempo de orar hoje. Primeiro que tudo, você que está a sofrer, que está a pedir ajuda por um familiar, um ente querido que tem um problema nos pulmões, ou que até tem a Covid-19, ou que tem um filho não sei onde, você tem que entender que Deus ama você. Você não é mais uma pessoa qualquer. Está a ver? É porque que isto é importante? Porque na sociedade dos dias de hoje, quem está numa posição de destaque, quem está numa posição de chefia, tem a tendência de olhar para baixo com desdém. Aquele desgraçado é um coitado, ele é um empregado, ele é um técnico, ele é um varredor, pronto. Mas Deus não pensa assim, não. Deus não é assim que olha para si, nem para ninguém. E Ele é que é o grande chefe. Ele nunca olha com desdém, com menosprezo para ninguém. Porque todas as pessoas têm o mesmo valor para Deus. O mesmíssimo valor. E, portanto, você tem que saber isso. Porque às vezes as pessoas não conseguem acreditar muito em Deus porque pensam, se Deus fosse mesmo bom, porque é que isto e aquilo acontece? Não, Deus é bom. Você e eu é que vivemos num planeta em que há esta maldade, esta distinção de pessoas. Se você não mora no bairro dos ricos e dos famosos e de quem tem dinheiro, você é uma pessoa da classe cá de baixo, tanto faz, está a ver? Não, Deus não é assim. Deus é igual para todos. Ama a todos de igual. Depois, outra coisa que você tem que saber é que busca Deus. Anda atrás das coisas de Deus e não da moda. E não do dinheiro. E não de coisas. Mas busca a Deus. Porque quem puser a Deus em primeiro lugar, tudo o resto lhe será acrescentado. Está a ver? O que é que isto tem a ver com cura divina? Com a oração? Absolutamente tudo. Porquê? Quem vai resolver o seu problema é Ele, não sou eu. Quando nós vamos orar por uma situação, seja o seu caso de doença, tumor, cancro, sida, tanta coisa horrível que está por aí, você tem que saber que há 3 pessoas envolvidas. Você que está doente, eu que vou orar por si, e Deus, que é o único que realmente vai curar. Cada um de nós tem um trabalho. O seu é acreditar que quando eu orar, Deus vai responder. É o seu trabalho. Não há mais nenhum. É só acreditar. O meu trabalho é orar. E eu sou um empregado de Deus para fazer isso. Está a ver? É o que a Bíblia diz. E Deus tem a sua tarefa, o seu trabalho específico. Só Ele é que tem o poder para curar. Quando nós entendemos o que é que cada um de nós tem como funções, fica fácil. Portanto, hoje, quando eu orar, você só tem que acreditar. Eu recebo hoje. Eu recebo agora. Tudo quanto acreditar que recebe hoje, é isso que você vai ter. Quando eu orar, o Espírito de Deus vai colocar dentro de si chama-se a unção de Deus. O poder de Deus. E é como uma semente que vai crescer dia e noite. Outro segredo que você tem que aprender é que as respostas às orações nem sempre são instantâneas. Normalmente são como a semente, são progressivo. Há o tempo de orar, o tempo em que a semente está a crescer e depois a gente vê a manifestação da cura. Quando Deus decide fazer milagres, as coisas são quase instantâneas, num minuto, 10 minutos. Mas isso é quando Deus quiser. Eu já vi Deus fazer isso
muitas vezes, e temos isso registado em vídeos, né, e na televisão, mas o método normal é este que eu estou a dizer. Agora, há outra coisa importante que eu quero falar, que é sobre remover obstáculos. É verdade. Às vezes as pessoas tratam Deus como se Deus fosse empregado. Oh Deus, vai ali. Oh Deus, faz isto. Oh Deus, eu preciso disto. Oh Deus, olha, e este pregador está aí a gastar muito tempo. Cala a boca, oh homem, que eu tenho mais que fazer. Não funciona assim. Não é você que diz a Deus o que é que você tem que fazer, é Ele que diz a si o que é que você tem que fazer. Eu apenas sou o moço de recados, nada mais. Então, há um livro que eu já escrevi há muitos anos, já foi impresso tantas vezes em tantos países, que diz a origem dos problemas. Eu relato neste livro 12 dos problemas mais comuns, onde todos nós, de uma ou de outra maneira, estamos ou estivemos envolvidos, e que servem de muro de separação entre você e Deus. E enquanto esse muro não cair ao chão, não desaparecer, Deus não ouve. Não ouve. Ontem dei o exemplo do perdão, dei o exemplo de uma senhora que estava doente, acamada, e veio à igreja de cadeira de rodas, porque ouviu dizer que quando eu orava, que Deus respondia. Quando eu ia orar por ela, Deus mostrou-me, chama-se uma visão, parece um filme, ela a discutir com a vizinha, porque a vizinha lhe estragava a roupa, pingando coisas. Estamos aqui a trocar de câmara. Sim, senhor. Modernices. Bem, agora estou aqui. Então ela estava ofendida, não perdoava, e por isso ficou acamada. Estava cheia de dores. O marido é que lhe fazia a comida, tinha que lhe dar banho, e a senhora está. E quando eu fui orar, disse: a senhora vai ter que perdoar a vizinha. Era para os seus gritos e tal, não, e tal. E o marido: mulher, perdoa, estou cansado e tal. Bem, lá fui orar por outras pessoas, até que o marido chamou-me e disse: não, ela agora já decidiu perdoar. Andava nisso há anos. Foi impressionante. De muitos casos, ela, quando eu fui orar, eu levei a dizer a Deus que ela, oh Deus, eu perdoo essa pessoa, também te peço perdão, porque eu também falhei. Foi instantâneo. Aquela senhora saiu da cadeira de rodas, ficou completamente curada, porque saindo, vamos chamar-lhe o pecado, o erro, aquilo que aborrecia solenemente a Deus, a unção de Deus veio. Está a ver? Outra situação que eu ontem comecei a falar é sobre a bruxaria. O oculto. O que é o oculto? O oculto é a prática de leitura de sina, espiritismo, astrologia, magia branca, bruxaria, buscar os mortos e todas essas coisas. Tudo isso eu costumo englobar num termo chamado oculto. E o oculto é das coisas ultra proibidas por Deus, porque quer a pessoa saiba, quer não, quem está nisso é o diabo em pessoa. O diabo é um campeão, ele mascara-se. Ele vê, você gosta de religião, ele vai procurar uma religião onde Jesus não é o Senhor. É a Virgem Maria, o Santo António, ou o Buda, ou uma religião qualquer, menos a verdadeira. Se você, não, eu não sou religioso, então ele vai procurar a política. E tenta você andar aí atrás da política. Ah, não, eu também não gosto. Ah, não gosta? Então o que é que tu gostas? Ele vai ver o que é que você gosta. E vai dar o que você gosta, está a ver? E, portanto, ele é o inventor de tudo. Ele está em montes de lugares. E um dos lugares onde ele está é exatamente aqui. E, neste livro, eu ensino, vai na Bíblia, em Deuteronômio, quando Deus tirou o povo da terra da escravatura do Egito e levou para a terra prometida, Deus avisou o seu povo dizendo assim: olha, vocês, prestem atenção. Quando chegarem à terra prometida, não façam o mesmo que aquelas pessoas que lá estão, porque senão não vão ter resultados, eu não vou ser com vocês. Entre vocês não se achará que faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Eu não fazia ideia que em Portugal se praticava isto. Sim, o pessoal pensa
Que é uma coisa do isto passado, é né? coisa do passado e sempre a pessoas medíocres. Você sabe que há empresários que foram buscar essas coisas da América, da Inglaterra, da França, dos lugares onde você se calhar menos esperava, onde os líderes invocam demónios para abençoar, entre aspas, os empresários. E de facto, por um tempo funciona. Só que depois veio o pagamento. Quando o diabo vai cobrar, é tremendíssimo. Nós aqui no canal já ouvimos vários exemplos de pessoas que andaram nisso. É horroroso. E no outro dia estavam lá em Portugal, no nosso escritório, e ao lado, o que é que foram fazer? Desta bruxaria, com fogo. Quebrámos aquilo e acabou. Bem, mas Deus diz, não se achará quem consulta adivinhadores, nem quem lê a sorte, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem quem consulta os mortos. Olha Deus a falar. Porque tudo isso é abominação para Deus. E as pessoas que andarem nestes caminhos são lançadas por fora de Deus. E Deus não os ouve. Eu quero dizer que muitas pessoas dizem, eu ouvi dizer que aquele homem, o português, quando eu vou ao Brasil, aqui ou lá, quando ele ora, Deus responde. Deus responde não é porque eu sou ultra campeão, tal, sou aqui o estrela, o artista. Não, é porque eu digo a você como é que você tem que fazer. Você é que tem que fazer o seu trabalho. Se você não faz, nada feito. Por exemplo, diz que o rei Saul, que foi um homem de Deus, explica lá num minuto, Sim. desobediente, ao princípio obediente, depois desobediente. Que é que... Sim, então o rei Saul, quando ele foi escolhido como rei, ele não era ninguém, então era obediente. Ele fazia tudo o que o profeta dizia. Mas a uma certa altura ele pensou que ele já sabia tudo. Ele já era uma pessoa, pronto, a pessoa já gostava dele, ele já achava muito importante. Então já não achava que ele tinha que obedecer em tudo. Então quando o profeta mandava fazer alguma coisa, né, porque Deus lhe disse, ele certas coisas fazia, outras coisas não fazia. Então, parece que ia às compras, né? às compras. Isto Sim. se leva, aquilo Isso, não leva. isso que eu concordo, isso não, acho que nisso não é assim Não, muito com bom, Deus, pronto. com Deus não dá. E Sim. Deus avisou. E Deus avisou. E foi Uma, várias duas, vezes. três, várias vezes, até Sim. que Deus disse, pôs um risco e disse, se passas daqui, Sim. acabou. Sim. E ele perdeu a unção de Deus. Sim, é perdeu a graça de Deus, perdeu o poder de Deus. O rei. E então ficou desgraçado, começou a ficar doente, começou a se sentir mal. E em vez de se arrepender, Pois. em vez de voltar a Deus, oh Deus, eu pedi, eu falhei, eu sabia, eu desobedeci. Não. Vai e vai consultar a bruxa às escondidas. Sim. Porque Deus não está a ver. Que coisa mais parva. Faz lembrar um amigo. Quando eu era crente, não era nem diácono, havia um homem que, um senhor, um irmão, ele foi abençoado, era fiel e tal, até que um dia ele virou gerente de uma empresa. Virou gerente de uma empresa, cada vez estava melhor, ajudava a igreja e tal. Um dia, ele a falar com os homens, só com os homens. E estás a falar isto para mim agora, né? Estou a falar para ti. Sim. É, pronto. Já Para todas conheces as senhoras. Pá, você nem sabe, pá. Fui com a minha secretária lá para aquela cidade, pá. E caí em cima da senhora, está a ver? E para Deus não me ver, pusemos-nos debaixo da cama. Eu disse, você está a brincar com ele? Estou a falar a verdade. Então depois, Deus apareceu debaixo da cama e disse, o que é que estás aqui a fazer? Que eu estou a ver tudo. E pronto. E depois não conto o resto, que já estás a rir. Bem, o rei Saúl foi um rei parvo, porque apanhado em flagrante, em vez de se arrepender e pedir perdão a Deus, ainda foi desafiar a Deus. Ele sabia muito bem que Deus era contra os bruxos. Até naquela altura mandava matar os bruxos. Não, o rei Saul até tinha mandado matar. Quando depois o bruxo ficou a saber que ele é o rei, porque ele veio assim disfarçado, ela toda assustada. Então, mas isto é para me apanhar, né? Ele diz, não, quer mesmo saber, pronto. E conclusão, claro que Deus viu o homem, ficou completamente desgraçado, porque isto é um caminho mesmo do diabo. E você, se anda ou andou nesses caminhos, você tem que sair desses caminhos o mais depressa possível. Tem muita gente que, porque ficou desesperado, perdeu o emprego, o casamento não ia bem, porque o negócio não sei daqui, ouviu falar da vizinha, do bruxo, do que consulta não sei quem, não sei o que mais, e vai lá
e depois fica amarrado. Estou a lembrar de uma família que, quando a nossa igreja ainda era bem pequena, eu ainda era pastor, éramos muito poucos pregadores, a igreja era grande, mas pronto. E então, era a esposa que vinha pedir oração pelo marido e era a filha e o genro, assim que se diz, não é? Então, o homem sempre foi um homem espetacular, um homem de negócio, bem-sucedido, uma casa boa, dinheiro, tudo bem, e um homem de família, de repente, começa a fazer coisas estranhas, não aparece em casa, desaparece por uns dias, e depois aparece doente, depois vai ao médico e ninguém descobre nada. E eu disse assim, bem, pensei eu, isto era uma bruxaria. Não, nós não acreditamos nada disso. Não. E começam a olhar um para o outro. Você vai, diga lá quem é que foi consultar. Bem, foi. E o rapaz, eu não acredito nada disso. Então, mas você vai, fui, mas não acredito. Foi, não acredita, mas o diabo acredita. E quando a pessoa vai a uma dessas coisas para consultar, para pedir ajuda, para libertar o pai ou o casamento, seja o que for, ele está a escrever um documento legal. Sim. Que dá autorização ao diabo a fazer o que quiser. E o diabo sempre faz o mesmo. Sempre. Ele não muda. Primeiro, ele diz ao demónio que está ali a operar, liberta lá essa pessoa durante 1, 2, 3 semanas, para ele pensar que este caminho está bom. Sim. E depois então vem o dia do pagamento. E a pessoa fica cada vez pior. Cada vez fica pior. E se ele insiste em ir lá ou noutro sítio qualquer, vai de mal a pior. Só há uma solução. É a pessoa sair desses caminhos e voltar-se urgentemente para Deus. Isto é tão forte que próprios bruxos, houve uma altura que um dos bruxos mais poderosos de Portugal, ele depois converteu-se a muito custo, porque o diabo não queria libertar, e ele é que me ensinou um monte de coisas que ele fez e do mundo da bruxaria. Ele fez um pacto com o diabo, foi batizado com o diabo, recebeu anjos que trabalhavam só para ele encomendava trabalhos a troco de dinheiro e os demónios faziam. Destruíram casamentos, destruía empresas, fazia queimar isto, aquilo, aquilo outro. E a certa altura, tudo a correr muito bem, ele manda um dos demónios empregados dele, vamos assim dizer, para fazer um trabalho e o demónio não conseguia. Ele disse, então, o que é que se passa aqui? Não, está lá uma igreja, está lá um tal de Jorge Tadeu. Não pode ser. E o bruxo começou a perder poder. Então ele marcou uma entrevista com o diabo, dia e hora, e o diabo aparece e ele disse, não, tu disseste que eras o maior e agora não consigo. Os demónios que tu me deste dizem que quando passam lá por cima daquela igreja que eles não conseguem atravessar e que... então, o que é que se passa? E o diabo disse assim ao bruxo, não, a verdade é que Jesus é mesmo maior do que eu. Mas tu mentiste-me, depois de mentir. Então eu vou desistir, vou trocar de Deus. Não, tu tens um pacto comigo. E depois, não vou entrar em pormenores, foi um problema gravíssimo. O que o diabo fez para matar este homem, de toda e sorte maneira, porque ele foi um servo poderoso do diabo. Depois lá se safou, lá se converteu e depois um dia fomos almoçar juntos e ele começou-me a contar o que é que se fazia lá. É do pior. As pessoas normais nem fazem ideia que no mundo da política se vive muito disto. Não é só em Portugal, no Brasil, na América, na Inglaterra, nesses países, na França, nesses países, os bruxos vão à África, outras vezes vão buscar crianças, roubam crianças, e matam-nas vivas para fazer sacrifícios para dar poderes a essas pessoas. Parece mentira, não é? Mas é verdade. Portanto, você saia desse caminho. Você volte-se para Deus. Você não ande mais nesse caminho. Você, a esta altura, se calhar já está assustado e diz assim, agora estou a entender porque é que eu ouço vozes, porque é que o meu bebê grita e diz que vê coisas. É exatamente. Porquê? Porque a sua casa, a sua família abriu portas para que o diabo entrasse. Nada é por acaso. Eu quero começar já por orar em relação a esta matéria, porque eu acredito que muita gente está a ouvir, está em direto connosco,
se identifica e diz, eu não sabia. Eu quero pedir perdão a Deus, eu quero mudar de vida, eu quero até que Deus me ajude. Antes de orar, seja por que for, temos que resolver este assunto. Porque se eu for orar e você estiver com isto pendente, Deus não vai ouvir. Não vai ouvir. A ver? Há um muro. Deus não ouve isso. Mas depois que você se libertar disto, é como o caso daquela senhora que não queria perdoar. A bênção, a cura, a libertação, documentos que faltam, promoções, tudo e mais alguma coisa. Portanto, você se identifica e diz, isto é para mim, ore por mim. Então, vamos baixar as cabeças, você faça esta oração comigo, onde quer que você esteja, porque para Deus não há distância. E ajuda-me também. Digam todos assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. E eu acredito que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E ele me enganou. Ó Deus, eu admito, andei nesses caminhos que tu detestas. Por isso, te peço perdão. E agora falo ao diabo e digo a ti, diabo, não quero mais nada contigo. A partir de hoje, eu passo a andar com Deus e mais ninguém. Amém. E amém. Agora oro eu. Senhor Jesus, eu uso o poder que há no nome de Jesus. E como apóstolo que eu sou, e quebro todos estes documentos que o diabo tem na mão. Como resultado das pessoas terem ido às consultas dos bruxos e posto, como é que chama, incensos e essas porcarias todas. Eu rasgo todos estes pactos e liberto essas pessoas que estão em direto comigo, neste momento. E declaro que a vida delas nunca vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E agora, vocês temos uma música que diz somente crer. E agora, esteja preparado para orar por si. E antes de orar, nós temos aqui uma lista de todas as pessoas que telefonaram, escreveram, pediram oração. Você vai ouvir uma música que diz somente crer. Porquê? Porquê que eu gosto muito desta música? Porque eu uso muitas vezes esta música. Porque é isso mesmo que você precisa somente crer. O teu trabalho é crer que hoje, quando eu orar, Deus te vai responder. É o teu trabalho. Tu não tens que fazer mais nada, só acreditar que Deus não só existe, mas Ele cura, Ele liberta, Ele responde. O meu trabalho é orar. Mais nenhum. O trabalho verdadeiro é o de Deus. Quando nós acreditamos, Ele responde. E se já estamos libertos desses impedimentos, a resposta vem mesmo. Portanto, ouça esta música e você vai até ficar inspirado. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus. Agora, você já está em sintonia, está no Espírito, está com fé. Então, estenda a sua mão para o ecrã, para tipificar aquilo que vem na Bíblia, que o homem de Deus imporá as mãos sobre os doentes. Como para Deus não há distância, mesmo daqui, Deus vai tocar em si, Ele é que vai tocar em si. A ver? E eu vou orar. Ó Deus, trago-te essas pessoas que têm problemas nas articulações, aqueles que se queixam de um quisto, de um tumor, aqueles em que os rins não funcionam, aqueles que estão a orar por um familiar que está com o Covid-19, aqueles que precisam de um emprego, aqueles em que o casamento está à beira do divórcio.
e todos os outros, Senhor, porque Tu és um Deus que conheces tudo, estás em todo lugar ao mesmo tempo e sabes todas as coisas. Eu trago todas essas pessoas e declaro o seguinte, que a Tua palavra é verdadeira. Tu saras todos os enfermos porque Tu, lá na cruz, pagaste o preço para que toda a gente fosse curada. Pagaste o preço para cravar todos os problemas, dificuldades financeiras, de emprego, toda a sorte, lá na cruz. E, portanto, eu declaro que essas pessoas estão hoje libertas. Eu falo às enfermidades que sequem para a raiz. Eu falo a esse vírus que morra. Tu é que vais morrer, vírus. Está escrito na Bíblia. E, Senhor Jesus, para Ti toda a glória, toda a honra. Porque eu tenho a certeza que vamos ouvir muitos testemunhos como resultado desta noite de oração. Amém e amém. Agora, o que é que você precisa fazer? Primeiro, acreditar que Deus o ouviu e que a semente foi plantada e por isso você está curado. Está curado. Ah, mas eu não sinto nada. Pois não. A minha mulher, que é a senhora, quando ficou grávida, no primeiro minuto, no primeiro hora, no primeiro dia, nem sabia que estava grávida. Sabias? Não, não sabia. E, portanto, é o poder da semente. Segundo, louva a Deus porque já está curado. Terceiro, pode ler aquele livro que fazer depois de orar, está digitalmente na nossa editora, porque o diabo ataca a mente a dizer, isto, aquilo, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, porque a semente foi plantada. O que você precisa é agarrar-se a Deus. E assista ao programa porque você vai ficar com mais fé, vai ser muito mais fácil chegar ao fim, como tantas outras pessoas já chegaram. Amém. Por último, quero orar por vocês que estão em qualquer parte do mundo, porque com este programa nós atingimos literalmente o mundo. E diz assim, eu quero mesmo passar a andar com Deus. Eu quero mudar de vida. Eu quero fazer de Deus o meu Deus. Então, só um caminho, entregar a vida a Jesus. É isso que você vai fazer agora mesmo. Abaixe a sua cabeça e faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito, também falhei. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E pronto, meus amigos, hoje eu e a Crista nos despedimos. Vamos deixar-vos com uma música à escolha da minha filha. Fala ali com o Timo Curiacos. Basta querer. Aí, uma música boa. E amanhã continuamos com a palavra da fé. E você vai vencer, porque Deus é seu amigo. Tchau, tchau. Até amanhã. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus.